graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nós estamos transmitindo os nossos programas através desse canal, e o nosso intuito é levar até você a palavra de Deus e convidar você a adorar conosco, a louvar conosco, a orar conosco. Nesse momento de pandemia, nós usamos esse canal para poder estar junto com você aí na sua casa, junto com a igreja, mediante a palavra do Senhor. Nesta noite, o tema que iremos trabalhar na nossa reflexão bíblica é sonhos. Você já teve sonhos? Você já abandonou algum sonho que ainda não se realizou? Pois bem, nessa noite eu quero desafiar você a não desistir dos seus sonhos. Vamos ouvir o louvor, vamos adorar juntos com o Ministério de Louvor da igreja local e logo após estaremos voltando para levar você a palavra do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Estamos de volta e eu queria compartilhar de um texto da Palavra de Deus com os irmãos, que encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Gênesis 37, versículo 5, e a Palavra de Deus
nos diz assim: teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Como eu disse, eu quero compartilhar com você a respeito desse texto em relação aos sonhos de José. E o drama de José começa bem cedo, começa aos 17 anos, quando ele começa a sonhar. E nós sabemos que nessa fase de adolescência, começando a sua juventude, é um momento assim muito mágico, é um momento muito gostoso, onde sonhos são projetados no nosso coração, sonhos são projetados em nossas mentes, ideais para o futuro, e não foi diferente aqui na Bíblia com José. E o problema é que o José, ele começou a compartilhar dos seus sonhos com a sua família. Primeiro, ele começa a compartilhar os seus sonhos com os seus irmãos. E o sonho de José era muito interessante, porque ele dizia para os irmãos mais velhos que os feixes de todos os irmãos se curvavam diante do feixe de José, que ficava de pé. Também um outro sonho que José compartilhou com seus irmãos e também com seu pai Jacó é que a lua e as estrelas também se curvavam para José. E isso criou um caos dentro da família. José, ele era o filho caçula de Jacó, o filho da velhice de Jacó. A Bíblia fala que Jacó amava José, era um filho assim especial. Porém, quando José começou a compartilhar com os seus irmãos e com seu próprio pai Jacó sobre esses sonhos, tanto Jacó quanto os irmãos de José começaram uma ira, começaram um ciúme, ao ponto que eles arquitetaram pegar José e jogá-lo numa cisterna. José ficou ali por alguns dias, talvez num lugar escuro, úmido. E José, aquele jovem sonhador, agora foi jogado e abandonado pela sua família. O que aconteceu é que alguns dos irmãos acharam assim que não era para ter feito isso com José, tiraram José daquela cisterna e para poder mentir para o pai, dizendo que José foi atacado por uma besta fera, eles pegaram José e venderam José para os comerciantes que passavam por ali rumo ao Egito, e disseram para o pai que José foi atacado por um animal e obviamente veio a óbito. José foi para o Egito como escravo. Chegando lá, ele foi para a casa de Potifar, um grande oficial do rei, do faraó. E Potifar, olhando para aquele belo jovem, olhando para as coisas que José fazia dentro da sua própria casa, a mão de Deus era com José, diz a Bíblia, e Potifar colocou todos os seus negócios na mão de José, porque tudo que José colocava a mão para fazer prosperava. Mas aí veio o inesperado. A esposa de Potifar olhando para aquele jovem e começou a se apaixonar por aquele jovem. Certa feita, esta mulher, ela dá em cima de José e tenta agarrar José, aproveitando a ausência do seu marido. Potifar tinha saído e aí José, ele se esquivou e fugiu daquela mulher, mas antes ela pegou um pedaço da sua roupa e começou a gritar: guardas, guardas, e quando os guardas chegaram, ela alegou que José tinha tentado agarrá-la. José foi jogado no cárcere. Potifar, quando chega, ouve a história
ele acredita na esposa, não vai acreditar no escravo, e ele pega José e joga lá no calabouço, na prisão do rei. E José, o sonhador, agora, antes jogado numa cisterna, depois vendido pelos seus irmãos, agora ele foi traído. Ele não fez o que aquela mulher disse que fez, e ele por isso pagou caro e foi para o calabouço. E lá na prisão, ele compartilhando com aqueles outros prisioneiros, ele ouviu 2 sonhos, do padeiro do rei e do copeiro do rei. É interessante que o sonho do padeiro não era muito bom, porque o sonho do padeiro é que ele iria ser morto mais cedo ou mais tarde, mas o copeiro não. O sonho do copeiro, que é interpretado por José, é que o copeiro ia voltar para o castelo. Não deu outro, alguns dias se passaram e o faraó mandou chamar o copeiro. O copeiro foi restituído ao seu cargo. E José, antes que o copeiro saísse ali da prisão, José chega para ele: olha, quando chegar lá em Faraó, lembra de mim, fala de mim para ele. E aqui no capítulo 41 de Gênesis, no capítulo 41, verso 1, vai dizer assim: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Passados 2 anos, Faraó teve um sonho. E quando o copeiro ficou sabendo que ninguém interpretava os sonhos de Faraó, Faraó sonhou com vacas gordas e vacas magras, e que as vacas magras comiam as vacas gordas, e ninguém sabia interpretar esse sonho. O copeiro, que há 2 anos atrás estava lá com José no cárcere, ouvindo, ele chegou para Faraó e disse: Faraó, olha, meu rei, lá no cárcere tem um homem que poderia interpretar esse sonho. Vejam bem, José ainda teve que amargurar mais 2 anos na prisão, depois que ele interpretou o sonho do copeiro, que o copeiro ia voltar, e passado 2 anos, vejam, irmãos, que tipo de situação é essa que eu e você passamos, que quanto mais alimentamos os nossos sonhos, mais eles estão ficando distantes. José sonhava em um sonho de honra. O sonho de José era um sonho aonde ele ia prosperar, e agora ele estava amargurando mais 2 anos de traição ou de esquecimento. Mas olha o que acontece, meus amados irmãos. A palavra de Deus, no capítulo 41, no verso 39, verso 40, a Bíblia fala assim: depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. José é chamado. O copeiro falou para o rei, mandaram chamar José. José perante Faraó, e José fala para Faraó: olha, Faraó, esse sonho é o seguinte: vai haver um tempo de prosperidade em todo o seu reino, mas também vai haver um tempo de escassez. E José começou a falar para o rei como ele fazia, como ele deveria administrar aquele tempo de prosperidade. Ele começou a orientar, como um grande administrador, a armazenar, a guardar. E aí, quando houve o tempo de escassez em toda a terra, todos os povos vieram comprar no Egito. O Egito passou a ser a grande potência mundial, a maior economia do planeta Terra, por conta da orientação que José deu a Faraó. E, meus amados irmãos, agora José, ele é colocado o segundo na linha de sucessão, na linha de autoridade
do Egito era José. E agora José, percebendo que Deus estava honrando ele. E meus amados irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que aquelas pessoas, e talvez alguns de nós não sabemos, é que os sonhos de José eram profecias de Deus em sua vida. Sabe, meus irmãos, é tempo de vivermos os sonhos de Deus. Eu quero dizer para você que essa pandemia, que o momento da nossa política atual, não são esse momento para nós jogarmos nossos sonhos fora. Talvez você que está me ouvindo, você está se amargurando, entristecido por conta de um sonho que você projetou na sua vida, e isso não aconteceu. E diante desta história, eu quero compartilhar com você alguns ensinamentos que eu aprendo com José. Porque eu também tenho sonhos, e eu creio que você também tem sonhos. Mas o que nós aprendemos com toda essa história vivida por José? E a primeira delas, eu quero dizer que consagre os seus sonhos ao Senhor. Você quer ver os seus sonhos realizados? Consagre eles a Deus. O grande problema é que muitas vezes eu não compartilho com Deus aquilo que está no meu coração. Deus conhece o meu coração e o seu coração. Porém, às vezes, o meu coração é mesquinho, o meu coração é egocêntrico, e muitas vezes eu não consigo consagrar os meus ideais, os meus projetos, os meus sonhos para Deus. Olha, meu amado irmão, Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 16, verso 3, presta atenção nessa palavra de Provérbios, diz assim: consagre os seus planos ao Senhor, e eles serão bem-sucedidos. Eu vou repetir. Consagre os seus planos ao Senhor, e eles serão bem-sucedidos. Os sonhos de José eram os planos de Deus para a sua vida. Quem sabe, Deus está aproveitando esse momento para reformular a sua visão dos sonhos dele para a sua vida. Pare um pouco de sonhar os seus sonhos e passe a consagrar a sua vida ao Senhor. Passe a consagrar os seus sonhos, os seus ideais, os seus planos ao Senhor. E diz a Bíblia que eles serão bem-sucedidos. Segundo lugar, preste atenção, por mais que a caminhada seja difícil, saiba que Deus está cuidando de você todos os dias. Ah, meu amado, Deus está cuidando de você. Deus vai honrar você. Entre a dispensação, entre a palavra de ordem da bênção até o cumprimento, existe todo um caminho. Não desista dos seus sonhos. Olha, consagre ao Senhor. E mais do que isso, a caminhada é difícil. Vai haver espinhos, vai haver pedras, vai haver interferências. Muitas vezes o contraditório vai acontecer situações para desanimar você, mas eu quero falar nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está cuidando de você. Deus estava cuidando de José. José começou a sonhar os sonhos de Deus, e por isso foi jogado numa cisterna. E José continuou alimentando esses sonhos, foi vendido como escravo para o Egito, e lá no Egito, ele, um menino cheio de sonhos, ainda foi o motivo de um mal entendido, mentiram contra ele, foi parar no cárcere, e lá no cárcere ele teve que esperar mais 2 anos para se lembrarem dele. Sabe, meus irmãos, e em todo esse momento, Deus estava com a vida de José. Mateus, capítulo 28, verso 20, a Bíblia diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, disse Jesus. E a terceira, última lição que eu aprendo com José é que, acima de tudo,
Guarde isso no seu coração. Acima de tudo, guarde a palavra de Deus em seu coração e mantenha viva as promessas do Senhor para as suas vidas. Guarde a palavra. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconda as promessas do Senhor no seu coração. Não permita que ninguém venha a interferir. Não permita que nenhum destruidor de sonhos venha tirar os projetos de Deus, as promessas de Deus para a sua vida. Existem destruidores de sonhos no meio do caminho, e eles vão se levantar contra você. Quais são esses destruidores de sonhos? Primeiro, a ganância. Sabe por que muitas pessoas ficam pelo caminho, não conseguem desfrutar dos sonhos que Deus planejou para a vida deles? Ganância, dinheiro, poder. Mas também existe outro destruidor de sonho: fama. As pessoas querem ficar famosas, as pessoas querem que os dedinhos fiquem assim no WhatsApp todos os dias para elas. Há pessoas que não conseguem lidar com críticas, há pessoas que não conseguem lidar pelo simples fato de saber que elas estão erradas, que precisam reformular a sua vida. As pessoas só querem viver no topo, as pessoas só não conseguem viver na simplicidade. Outro destruidor de sonho é o ego. As pessoas não conseguem descer. Precisamos entender que também o mundo, os prazeres e tudo aquilo que o mundo me oferece, para mim e para você, são destruidores de sonhos. Por isso que Paulo, Romanos capítulo 12, vai dizer: e não vos conformeis com este mundo. É isso que Deus fala. Por isso, meu amado, alimente a promessa de Deus no seu coração, guarde a palavra de Deus no seu coração, porque, meu amado, meu querido, minha querida, a Bíblia fala que tudo provém para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, verso 28. E para concluir, eu queria compartilhar de uma história com você, a história de um jovem sonhador, assim como José. E esse jovem, o drama dele começa também bem cedo. Ele começa o drama com 9 anos, quando a sua mãe morre. 9 anos, e o menino já perde os braços, o carinho e afeto da sua mãe. Depois, logo cedo entrou para o mundo dos negócios. Ele começou a entrar para o mundo da filosofia, e ele começou a investir pesado nisso. Resultado, ele entrou em falência. Terceiro, dos negócios mal sucedidos, ele partiu para a política, candidatou-se a um cargo público e foi derrotado. Voltou seu olhar para os negócios. Ele viu que na política não deu certo, ele voltou para os negócios, começou a investir o pouco que ele tinha e faliu novamente. Uma vez falido, ele se candidata a deputado federal para o seu país. Primeira vez, foi derrotado. Segunda vez, foi derrotado. Terceira vez, foi derrotado. E ele faz uma aliança partidária com alguns políticos, e ele vem como vice-presidente do seu país. Foi derrotado. E quando as pessoas não imaginavam mais que ele poderia vir com mais um ímpeto para se candidatar, ele se candidata a presidente do seu país. Resultado, ele perdeu. E quando muitas pessoas pensam que ele já tinha falido de vez na sua vida, e todos os seus projetos, seus sonhos foram por água abaixo, ele vem como candidato a presidente de novo do seu país. E eu quero dizer que em 6 de novembro de 1860, foi nomeado Abraham Lincoln como presidente dos Estados Unidos da América. O maior presidente até hoje nos Estados Unidos. Abraham Lincoln,
Um homem que perde a mãe com os 9 anos e tem toda uma trajetória de derrota, de desastre, assim como José. E talvez você possa olhar para a história de Abraham Lincoln e talvez se identifique também com a história de José. Talvez a sua história, você olha para trás e você só vê derrotas, e você só vê decepções. Mas eu quero falar uma coisa para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, e você que está nos assistindo: não desista dos seus sonhos. Deus está projetando algo grande. Jeremias capítulo 11, Jeremias capítulo 29, verso 11, Deus fala: eu é que sei, aleluia, eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está falando para você, Ele está falando: eu é que sei o pensamento sobre você. Não é a mídia, não é a política, não é a pandemia, não é nem a sua esposa, não é o seu marido, não é os seus filhos, não é os seus projetos. É Deus que sabe o destino que Ele traçou para a sua vida. Assim como José, não desista dos seus sonhos. Deus está trabalhando nela. Glória a Deus. Espero que você nessa noite tenha, eu desejo que o Espírito Santo renove no seu coração os sonhos, os teus sonhos, os sonhos de Deus para a sua vida. Consagre eles ao Senhor. Hoje mesmo, consagre todos os seus sonhos ao Senhor. Coloque diante do Senhor. Salmo 37 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor. Mais do que isso, entenda que existe todo um processo. Deus está trabalhando, Deus está no controle, assim como José. E mais, alimente todos os dias o seu coração com a palavra e com as promessas do Senhor. Se você deseja que eu ore por você e pelos seus sonhos, eu queria convidar você a orar comigo. Feche seus olhos nessa hora. Feche seus olhos. Se você estiver perto da sua família, do seu amigo, dê as mãos para ele. Dê as suas mãos agora. E comece a colocar os teus sonhos, os seus sonhos, nas mãos do Senhor. Comece a falar aí. Feche seus olhos, comece a falar com Deus. Esquece um pouquinho que eu estou aqui transmitindo esse programa. Comece a falar com Deus. Fala: Senhor, desde cedo eu comecei a sonhar com uma faculdade. Desde cedo eu comecei a sonhar com uma família. Desde cedo eu comecei a sonhar com uma profissão. Desde cedo eu comecei a sonhar a ser mãe. Fale com Deus. Desde cedo eu comecei a sonhar em ser um pastor. Desde cedo eu comecei a sonhar a ter uma casa própria. Desde cedo eu comecei a sonhar a ser um missionário, a ser uma missionária. Comece a falar com Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Deus sabia do tempo exato na vida de José. José passou por todas aquelas coisas. E sabe o que aconteceu, meu amado? José, ele aprendeu o poder do perdão. Porque sabe o que aconteceu? Os irmãos de José desceram e foram para o Egito. E chegou lá, José, identificando os seus irmãos, José teve que acolher. E José entendeu que tudo aconteceu para Deus preservar a família. E Jacó e toda a sua casa desceu para viver junto com José no Egito. Sabe o que Deus está fazendo com você, meu irmão? Deus está preservando você de coisas, de problemas na sua vida. Deus está guardando você dentro dessa situação, dentro desse problema que você está passando. Deus está guardando você, Deus está preparando você. Deus tem projetos, mas é necessário que você alimente no seu coração, não com rancor, não com angústia, não com dúvida, nem tampouco com ansiedade. Não desista dos seus sonhos. Alimente o seu coração com as promessas do Senhor para a sua vida. Saiba que existe um caminho e Deus está com você em todos os momentos. Então consagre os seus sonhos ao Senhor. E nesse momento eu queria orar junto com você. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Louvado e engrandecido seja o teu nome, porque o Senhor é o Deus que tem a palavra final em nossas vidas. O Senhor estava com José desde o começo, quando o Senhor começou a alimentar o coração de José com os sonhos. Senhor, existem pessoas que estão me ouvindo nesta hora, que foram, ó Pai, abastecidos e alimentados com a sua palavra, anos após anos, ó Pai. Talvez aqui mesmo, nesse lugar, nesta igreja, nesse templo, pessoas ouviram promessas, pessoas ouviram, Pai querido, da tua parte, ó Deus amado, e agora estão em casa, e agora passamos por essa pandemia, ó Deus, e esses momentos são verdadeiros destruidores de sonhos, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, agora fale esse coração, ó Deus amado, alimenta, Pai querido, abasteça, Senhor, esse coração com as tuas promessas, porque, ó Deus amado, nós não podemos desistir dos nossos sonhos, porque tudo quanto o Senhor, Pai amado, o Senhor projetou para as nossas vidas, o Senhor há de cumprir, porque Tu és um Deus, ó Pai, que não mente. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eu não conheço, Pai, essas pessoas que estão me ouvindo nesta hora, mas o Senhor conhece cada um deles, e Tu conhece cada sonho, ó Pai, que foram frustrados pelo meio do caminho. Mas nessa noite, Pai, em nome de Jesus, é tempo de fazermos como José. É tempo de alimentarmos os nossos sonhos, consagrá-los eles ao Senhor, entender que existe o tempo determinado para o cumprimento dos sonhos, e mais do que isso, precisamos, além dos sonhos, alimentá-los através das suas promessas. Muito obrigado, meu Pai, que seja assim, de acordo com a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos sempre as Tuas bênçãos, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.